Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso e hoje nós vamos falar sobre um protocolo que eu acho que é bem esperado por vocês, que é a respeito de psoríase. O que eu vou fazer nessa aula? Vou fazer uma aula um pouquinho diferente. Eu vou estar lendo os slides porque eu falei para vocês, eu deixei lá para vocês os slides explicando a respeito dos protocolos que vocês podem fazer e explicando um pouquinho sobre essa doença da psoríase, como que ela é, como que ela funciona. Mas o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que então eu vou estar lendo e explicando para vocês, tá? Como se eu estivesse lendo um livro aqui, trazendo a explicação melhor para vocês. Porque alguns pontos são super importantes vocês lerem tudo certinho, então eu, na verdade, recomendo que você leia todo o slide, tá? Salva ele em PDF para você poder estar conferindo novamente quando você tiver alguma dúvida a respeito, isso é muito importante, mas eu vou estar aqui trazendo algumas explanações a respeito dessa doença para vocês, de como vocês podem tratar e o que vocês podem tratar dessa doença, tá? Então vamos lá. A psoríase ela é uma doença de pele inflamatória, crônica, recorrente e de origem genética. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela não tem cura, tá? Ela é uma doença autoimune, ela acomete a pele, né, do corpo, né, do ser humano, pode acometer qualquer área do corpo e pode acometer também o couro cabeludo, que é a área que nós vamos estar tratando, tá bom? Se caracteriza por lesões eritômato-escamosas, né? A palavrão aqui, ó. Ou seja, o que é isso? Causa algumas escamas na pele da pessoa, então e é como se fosse um hematoma, né? Mas é uma casca branca que dá, na verdade ela fica meio avermelhada, dependendo da situação que tá, se está mais inflamada ela fica escamosa, pode estar descamando também, por isso que fala eritemato-escamosa, ou seja, às vezes escama, às vezes não escama. Aquilo nada mais é do que a queratina em excesso na pele daquela pessoa, daquele cliente. O que acontece, gente? As células do nosso corpo, elas levam de 21 a 28 dias para fazer todo o seu processo de mitose, né? Para acontecer todo esse processo. E a pessoa que tem a psoríase, as células dela levam de 4 a 7 dias apenas para fazer esse mesmo processo de mitose. Então, o que acontece? Durante esse período, a célula não tem tempo de amadurecer de forma correta. Então, na hora que ela vai ganhar lipídio, né, na fase que a célula está ganhando lipídio, que está achatando o núcleo, né, o que acontece com a pessoa que tem essa doença inflamatória, que é a psoríase? Ela não consegue, como é muito rápido, muito acelerado, não dá tempo dela ganhar lipídio, ou seja, oleosidade. Então, o nosso manto hidrolipídico, ele tem água e ele tem lipídios, ele tem óleo e água. Então, a pele dessa pessoa é uma pele mais ressecada porque ela não tem esse lipídio para poder hidratar aquela pele. E por conta disso, aquilo lá que fica por cima, aquela casquinha branca, nada mais é do que queratina em excesso, tá bom? Então, isso o que acontece? Como eu falei, várias partes do corpo pode acometer e também pode acometer o couro cabeludo, tá? A psoríase apresenta variadas manifestações cutâneas que podem inclusive coexistir em um dado momento. O que isso significa também? Às vezes a pessoa ela pode ter um tipo de psoríase, existem vários tipos de psoríase, tá? E ela pode ter mais de um tipo de psoríase, é isso que significa essa frase aqui, tá? As características da placa psoriásica são eritema, espessamento e descamação, ou seja, aquilo que eu acabei de falar para vocês. Às vezes vai estar só uma região avermelhada, às vezes vai estar esbranquiçado com uma casquinha mesmo e às vezes vai estar descamando. Então vocês podem encontrar dessas três formas, tá? Às vezes parece até, não escama de peixe, mas sabe quando aquela pele está totalmente rachada? Então pode estar daquela forma também, tá? É isso que significa o que eu escrevi nesse slide. Com relação ao tratamento, vamos falar um pouquinho aqui do tratamento. Por se tratar de uma doença inflamatória e crônica, como eu falei, não tem cura, é uma doença crônica, deve-se encaminhar o paciente, né, o seu cliente, se for uma situação mais grave, você deve encaminhar ela para um dermatologista, tá? Porque existem várias frentes para o tratamento tópico com anti-inflamatórios esteroidais, como, por exemplo, os corticoides, tá? Ou tratamentos sistêmicos com fototerapia. Se você tiver um aparelho de laser e for gabaritado para isso, você pode fazer o tratamento com a luz, tá bom? A fototerapia no seu
cliente-paciente. Mas se você não tiver, muito provável que um médico dermatologista tenha essa facilidade e possa fazer esse tipo de tratamento junto, né, concomitante com o tratamento tópico, como por exemplo uma pomada que seja à base de corticoide, antes de ir necessariamente para um medicamento. Porém, gente, existem alguns tipos de tratamentos, né, tópicos para casos mais leves e com placas localizadas no couro cabeludo com ativos fitoterápicos, ou seja, existem tratamentos que vocês podem fazer fazendo sinergias de óleos vegetais e óleos essenciais e fazer essa aplicação no couro cabeludo do seu cliente, se você perceber que é algo um pouco mais leve, um pouco mais suave, que você mesmo pode resolver o problema ali na cabine de atendimento, tá? Se não, você indica para ir até o médico e de repente você pode até fazer um tratamento junto, né? Uma parceria ali com o médico, e enquanto o médico vai aplicar ali, vai indicar para o seu cliente para ele fazer o uso de uma pomada corticoide, você pode fazer o tratamento ali também no dia a dia com o seu cliente, utilizando os óleos vegetais e os óleos essenciais, que nós sabemos do poder, né, que eles têm também para trazer para o nosso corpo, para o nosso organismo. Agora que eu vou falar aqui, dar uns exemplos para vocês de deixei alguns ingredientes que vocês podem estar utilizando para fazer esse tratamento na cabine de atendimento, como eu já falei para vocês. Então, quais são os protocolos? Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Não vou falar todos, porque como eu já disse, está descrito lá no PDF, vocês vão lá, baixam o PDF, leiam tudo, tá? Mas eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Então, por exemplo, aqui, ó, óleo vegetal de rosa mosqueta, ele é o que? Ele é rico em vitamina A, C, E, B1, B2 e antioxidantes. O óleo vegetal de germe de trigo, ele possui grande quantidade de vitamina E, K, potássio e sais minerais. Óleo vegetal de copaíba é um anti-inflamatório e analgésico, ou seja, eu dei aqui exemplos para vocês de alguns óleos e falei o que ele tem que pode ajudar no tratamento da psoríase, tá? Então, por exemplo, rosa mosqueta, todos nós conhecemos os benefícios do óleo vegetal de rosa mosqueta, tudo que ele tem de propriedade para trazer para a nossa pele. É um dos óleos mais utilizados para recuperar a pele, né? Porque ele realmente traz muitos benefícios. Então aqui, como eu falei, ele é rico em vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina B1, B2 e antioxidantes, ou seja, ele tem tudo isso para trazer de benefício para a pele do seu cliente. Então o que você pode fazer? A sinergia desses óleos. Você pode fazer protocolo utilizando qualquer um desses óleos que eu coloquei aqui para vocês, que vocês já vão entender aqui que as propriedades que eles têm vão ser super hidratantes para aquela pele que é uma pele mais ressecada, tá? Aí aqui falando sobre alguns óleos essenciais, então, por exemplo, a lavanda, qual que é o poder que ela tem, qual que é a propriedade da lavanda? Cicatrização, hidratação, ela combate o que? Coceira, inflamação e estresse. Então, olha que quem tem psoríase precisa muito do óleo de lavanda, muito, mas muito, muito mesmo, porque ela vai hidratar aquela pele, cicatrizar, lembra que eu falei? Pele cheia de rachaduras? Uma pele seca, precisa de hidratação. Tem o quê? Quem tem psoríase tem muita coceira, né? Aquela pele é uma pele inflamada, né? Aquilo lá tudo pode ser causado por um estresse. Então, ou seja, um dos óleos principais para se usar para quem tem a psoríase ou para quem tem a dermatite também é o óleo essencial de lavanda, tá, gente? Tanto faz, lavanda bulgária, lavanda francesa, lavanda Brasil, qualquer tipo de lavanda, lavandinho grosso, qualquer tipo de lavanda é bem-vindo nesse tratamento, tá bom? Então eu coloquei aqui outros exemplos como melaleuca, mirra, tomilho e olíbano, tá? Cada uma com as suas características, como eu já falei, tá tudo aqui no PDF descrito para vocês, vocês vão lá, dão uma olhadinha e aí vocês fazem a sinergia, vão fazendo o teste, gente, é super importante você testar o que dá certo para o seu paciente. Isso significa protocolo personalizado. O que é personalizado? É de cliente para cliente. Significa que nós não dizemos isso para os nossos clientes, que cada um de nós é único, né? Cada pessoa é única, cada organismo é único, então cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. Então, às vezes você vai pegar ali, por exemplo, o óleo vegetal de rosa mosqueta, fazer uma sinergia com o óleo vegetal de germe de trigo e de copaíba, e de repente não precisa de tudo isso. Mas, lógico, o óleo vegetal de copaíba, ele já é o quê? Anti-inflamatório e analgésico, então ele já vai ter essas duas propriedades. O óleo vegetal de rosa mosqueta tem várias propriedades que eu também já falei, não vou ficar repetindo aqui. Vamos supor que você faz um dia um protocolo utilizando o óleo de rosa mosqueta, o de copaíba, e você vai lá acrescenta a lavanda, que é indispensável sempre, né, para esse tipo de tratamento, e coloca ali a melaleuca, que já é bactericida, fungicida, também cicatrizante, regenerador também, né? Então, vamos supor, você fez a sinergia com esses 4 óleos, 2 vegetais e 2 essenciais.
Da próxima vez que o seu cliente vier, você pode fazer o uso de outros, ou você pode usar os mesmos óleos vegetais e outros óleos essenciais, né? Por exemplo, a mirra regenera a pele e hidrata a pele seca, então vai ter uma função parecida com a lavanda, sendo que para mim eu sempre colocaria um pouco de lavanda em todas as vezes que eu fosse fazer o tratamento, é algo que eu gosto de usar, tá? Um dos óleos que eu não coloquei aqui, mas que é muito utilizado também, é o óleo de bergamota, é maravilhoso, tá? Para quem tem psoríase, para quem tem dermatite, então é outro óleo essencial excelente. Então também, gente, vale muito a pena você pesquisar um pouquinho, dá uma olhadinha, joga no Google, vê se aquela informação ali, aquele blog que tem, ou aquele site tem alguma informação que é confiável. Então o que você faz? Como é que eu vou saber, Maria, se é confiável? Tem tanta coisa na internet. Pega lá um site, olha e vê o que está falando, por exemplo, do óleo essencial, dessas características que eu já dei para vocês aqui. Lavanda, melaleuca, mirra, tomilho e olíbano. Se aquele site tiver com as mesmas características que essas informações que eu passei para vocês, pode ter certeza que é um site confiável. Então você vai lá e dá uma olhadinha em outros óleos que vai estar falando também, tá bom? Tem também ali, você pode pesquisar na WNF, que é de um site, né, de uma loja de cosméticos, de óleos vegetais e óleos essenciais, do Fernando Amaral, que é um osmólogo maravilhoso, que eu confio muito no trabalho dele. Tem também a Baissâmia, que é da Samia Maluf, que também é outra profissional da área da estética, muito competente. Então, assim, tem vários que você pode ali, né, o pessoal confia muito no doTERRA, então dá uma olhadinha aí também nesses sites, e vai lá e vai pesquisando um pouquinho, vai fazendo testes e vai vendo o que vai corresponder melhor ao tratamento do seu cliente, tá bom? Deixei aqui também um pouquinho falando sobre algo um pouco mais fitoterápico, como por exemplo a aloe vera, né, que a gente conhece como babosa. Então essa daqui seria mais para você utilizar na hora mesmo, não dá para você fazer uma cirurgia e mandar o cliente levar para casa, porque a babosa é uma planta, né, que contém água, bastante água, mas também é uma indicação que você pode fazer ali para o seu cliente usar em casa até mesmo. Muitas vezes ele pode pegar, a única coisa que você tem que falar e ficar atento é que a gente sabe que a babosa ela tem ali um líquido que tem que ser extraído dela, que a gente chama de aloína, né? Tem que ser retirado. Então, cortou a babosa, deixa ela ali de pé um pouquinho, lavou, deixa ela de pé para escorrer aquela aloína. Pode colocar de molho na água, vai ver que a água vai ficar meio verdinha, meio amareladinha. Então, retirou aquela aloína, cortou, e ele pode estar utilizando também no dia a dia, ela é cicatrizante, tem um monte de benefício para a pele. Aí é uma indicação que você pode falar para o seu cliente estar usando em casa, tá? Então, deixei aqui também o barbatimão, que é outro ativo que eu amo para tratar tanto psoríase como dermatite, tá bom? Porque essas doenças são inflamações da pele, tá, gente? Então, vão ter ali características muito parecidas, tá? Então, por exemplo, aqui falei sobre o barbatimão, que é uma árvore de cuja casca se prepara um extrato muito utilizado na medicina popular para a cicatrização de feridas, como anti-inflamatório, antimicrobiano e outras aplicações. Então aqui deixei tudo escritinho para vocês, detalhe por detalhe, para que serve cada uma dessas plantas, né? O que você pode falar para o seu cliente que é legal você falar para ele e como você pode estar utilizando. O que você pode fazer? Faz um extrato. Eu, por exemplo, faço o extrato do barbatimão, o extrato glicerinado, e depois utilizo na hora que eu vou fazer o tratamento no meu cliente que tem psoríase, que tem dermatite e por aí vai, tá? Estudos mostram que seu extrato aquoso tem efeito significativo sobre cicatrização de feridas, além de possuir ação analgésica, anti-inflamatória, astringente, antisséptico. Ou seja, gente, aqui eu estou descrevendo para vocês nesse slide tudo que o barbatimão pode trazer para vocês. Então você pode fazer o extrato aquoso do barbatimão, que é o famoso chá. Qual que é a diferença? Quando você vai fazer um extrato de uma erva, que na verdade não é uma erva, é uma casca, né? Que nem no caso o barbatimão é a casca, a planta que você utiliza, a parte da planta que você utiliza é a casca. Ao invés de você fazer a infusão, você coloca a casca para ferver junto com a água, deixa fervendo 10 minutos, vai extrair as propriedades ali, né? Porque precisa de mais calor, de mais ebulição, porque é uma casca, e aí ele vai fazer ali a extração, depois você coa e você pode estar utilizando ali no atendimento do seu cliente, tá? Então, falei também aqui sobre o chá verde, deixei de exemplo para vocês, falei tudo, expliquei aqui tudo direitinho para vocês sobre cada um desses ativos, o que eles têm para trazer. Trouxe também aqui alguns outros exemplos de outros ativos que você pode estar comprando para estar utilizando, como por exemplo a niacinamida, né? Ela tem um efeito estabilizador da função da barreira da pele. Lembra que eu falei que quem tem a psoríase, a pele dela não tem aquela barreira de proteção? Então,
A niacinamida vai auxiliar nisso também, tá tudo aqui, gente, descritinho. Não vou ler tudo não, porque eu quero que vocês vão lá e que vocês leiam, porque quando a gente lê, os nossos olhos são treinados para poder, o nosso cérebro acabar gravando mais aquilo, tá? Então, eu queria trazer mais aqui uma explicação melhor para vocês sobre esse protocolo. Então, eu falei aqui, deixei também exemplo de como vocês fazerem o protocolo, para vocês não me falarem, Marli, mas como é que eu uso? Qual a quantidade? Então, aqui um exemplo rapidinho. 2,5 ml de óleo vegetal de germe de trigo, 15 gotas de óleo vegetal de rosa mosqueta e 2 gotas de óleo essencial de lavanda. Por que aqui eu coloquei em ml e gotas? Porque como nós vamos fazer pequenas porções, fica mais fácil para vocês estarem medindo, já que vocês vão usar para atendimento na cabine de atendimento, tá, gente? Quando eu falo cabine, eu quero dizer na hora do atendimento ali com o seu cliente, na cadeira, no lavatório, enfim, ali você vai estar utilizando, não é um cosmético que você vai produzir para revender, então não preciso falar em gramas, posso falar em ml, tá? Então deixei aqui escrito para vocês alguns exemplos de protocolos. Tem protocolo 1, protocolo 2, protocolo fitoterápico e por aí vai. Deixei vários aqui. Quero que vocês vão lá, que vocês leiam, estudem a respeito. Se ficou alguma dúvida, gente, deixa para mim aqui embaixo nos comentários. Que precisar tirar uma dúvida, né, ver que tá fazendo ali o tratamento na hora, ficou com alguma dúvida, manda mensagem pra gente no nosso suporte, tá? E porque se você colocar na plataforma e eu não responder e você precisar de uma resposta mais urgente, manda mensagem para mim lá no suporte, tá bom? Que daí a gente responde para vocês. E a gente se vê na próxima aula.